No Saber Direito desta semana, o professor André Bittencourt atualiza seus conhecimentos na teoria e na prática sobre como requerer benefícios por incapacidade na Previdência. No curso são explicados conceitos, requisitos, petição inicial, provas de incapacidade e o valor dos benefícios. Olá, estamos de volta, mais uma aula verificando os benefícios por incapacidade. Meu nome é André Bittencourt, eu sou advogado, trabalho com previdência já há alguns anos e minha pesquisa científica está mais voltada aos benefícios por incapacidade. Convido você, se já está lembrado, falamos na primeira aula, querendo verificar o nosso Manual dos Benefícios por Incapacidade Laboral e Deficiência, um livro que já está aí na sua 4ª edição, onde a gente trabalha com todas as situações que envolvem o benefício por incapacidade e lá também a gente fala dos benefícios assistenciais da pessoa com deficiência. Lá nós temos questões doutrinárias, jurisprudenciais, trago também muito da nossa prática cotidiana aí ao longo desses mais de 10 anos trabalhando com benefícios por incapacidade e também já em primeira mão falamos aqui do nosso lançamento, estamos lançando agora um livro sobre o pente fino do INSS, onde a gente esmiuça também todas essas questões desse intrincado movimento de análise, de verificação por parte do poder público da continuidade da questão incapacitante e continuidade de percepção do benefício. Tenho a minha atuação, toda ela voltada à advocacia previdenciária, seja no regime geral, no regime próprio e também envolvendo a previdência privada. Mas não esqueça, aqui nesta aula nós estamos verificando os benefícios por incapacidade do regime geral de previdência e INSS. Então, mais uma vez, querendo, nos acompanhe, André Bittencourt, você nos achará facilmente aí nas redes e também fazendo a pesquisa no Google e em outras ferramentas. Bom, gente, vamos falar agora de uma questão que envolve o valor dos benefícios. Isso é um ponto muito importante, porque afinal de contas, a pessoa sempre vai querer saber, doutor, doutora, qual vai ser o valor do meu benefício por incapacidade? E aqui eu já faço um parênteses. Se você é advogada, ou ainda está estudando direito, mas pretende atuar no direito previdenciário, eu já vou dizer para você que aquela história que muitos de nós, inclusive eu, quando começamos a faculdade, trazemos como lema, eu não gosto muito de números, eu não sou muito chegado em contas, por isso que eu vim fazer direito. Saiba que quando você vem para o direito previdenciário, esqueça isso, porque cálculos, contas estarão no seu cotidiano de trabalho. Por quê? Muitos benefícios são concedidos com erro. E o advogado, o bom advogado, tem que ser técnico, tem que saber todas as minúcias do benefício e as implicações no correto valor da renda mensal inicial dos benefícios. Se você ainda não está familiarizado com o mundo previdenciário, você já deve ter notado que eu venho falando aqui algumas denominações, algumas siglas. Renda mensal inicial, por exemplo, é uma delas. Quando você escutar assim, qual é a RMI do benefício? O INSS adora siglas. RMI não é nada mais, nada menos do que renda mensal inicial. O valor do benefício que a pessoa vai receber no momento do deferimento dele junto ao INSS. E quando eu vou aferir o valor do benefício, eu vou ter que levantar o PBC. André, o que é PBC? PBC é período básico de cálculo. Tá, mas o que é período básico de cálculo? É o período de contribuições que vão incidir no valor do seu benefício. E a legislação determinou que todas as contribuições que a pessoa vai verter na sua vida vão contar para fins de benefício, desde que eles tenham sido pagos, que a contribuição tenha ocorrido a partir da competência julho de 1994. André, mas e se uma pessoa começou a contribuir lá na década de 80? Também vai ter esse limitador aí
de contribuições sendo levado em consideração a partir de julho de 94 apenas? Sim, foi um critério do legislador. Por que esse critério foi assim estabelecido? Se você lembrar, para aqueles que têm um pouquinho mais de idade, como eu, nós tivemos uma alteração de moeda bastante significativa. Foi o Plano Real, que trouxe, então, o real como moeda, porque antes nós tínhamos uma série de moedas, mudanças aí em planos econômicos, e aí o legislador achou por bem evitar ter que fazer uma análise onde você tivesse que fazer conversões reiteradas de moeda para chegar à verificação do valor a ser pago a título de benefício. Então, não só para benefícios por incapacidade, como também para outros benefícios, se estabeleceu julho de 94. André, eu já escutei uma história aí que tem uma revisão que pode fazer com que contribuições antes de julho de 94 também sejam verificadas para o cálculo da aposentadoria. Sim, é verdade. Existe a revisão da vida toda, que está em julgamento no Supremo Tribunal Federal e atualmente está empatado, 5-5, esperando a decisão do ministro Alexandre de Moraes. E ali se discute a possibilidade de incluir essas contribuições anteriores a julho de 94. E isso pode ocorrer, inclusive, nos benefícios por incapacidade. Mas, por enquanto, não há uma definição ainda sobre este tema. Mas o que nos interessa mesmo, agora nesta aula, é saber o critério que está na lei. E o critério que está na lei é julho de 1994. Então, eu vou pegar as contribuições que a pessoa verteu mês a mês, de julho de 94, até o momento do requerimento do benefício. E aí eu também vou ter que fazer uma verificação. O fato gerador do benefício é anterior à emenda constitucional 103 ou posterior a ela? Por que eu estou dizendo isso? Porque se o cidadão teve o seu fato gerador, requereu o seu benefício antes da emenda constitucional 103 de 2019, a verificação das competências se dava de uma forma. A partir do advento da emenda constitucional 103, mudou um pouco. Como é que era antes? A legislação dizia o seguinte: você vai pegar a competência julho de 94 em diante e vai atualizar todos os valores recebidos ao longo desse período. Então vejam, vamos imaginar que essa pessoa teve 200 contribuições vertidas ao longo desse período, de julho de 94 até o momento do requerimento do benefício. E ela ia atualizar, então, desde o momento em que a contribuição foi vertida até o momento em que o benefício está sendo requerido. Você vai fazer a atualização monetária, logicamente, porque senão você vai estar falando de valores lá da década de 90, muito defasados, então você tem que atualizar. Depois que você termina de fazer a atualização, você vai fazer a verificação das 80% maiores contribuições. Então, se eu tinha lá um universo de 200 contribuições, eu ia atualizar essas 200 contribuições e identificar quais são as 80% maiores contribuições. 80% dessas 200, eu ia ter que identificar o quê? 160 contribuições. Quais foram as 160 maiores contribuições dentro desse universo de 200? E aí, essas 20% menores contribuições eu eliminava do cálculo. Era um critério benéfico. Por quê? Porque a média ficaria melhor, ficaria maior. A partir do momento em que eu elimino as 20% menores contribuições, a minha média ela se torna mais elevada. Mas não esqueça, esta metodologia de cálculo é para os fatos geradores ocorridos até o advento da emenda constitucional 103. Para as situações em que o fato gerador ocorreu a partir do advento da emenda constitucional 103, qual é a grande diferença? Eu não elimino mais as 20% menores. Eu vou continuar pegando a competência julho de 94 em diante, eu vou fazer a atualização dessas competências até o momento do requerimento do benefício
E se eu tenho 200 contribuições vertidas nesse momento, eu vou somar essas 200 contribuições sem eliminar as 20% menores. Logicamente, esta média ficará menor. É só você imaginar o seguinte: o cidadão tinha 200 contribuições. Dessas 200 contribuições, 160 foram pagas pelo valor estipulado como teto do regime geral de previdência e 40 pelo salário mínimo, que é o piso contributivo. Na hora que eu somo todas essas 200 e incluo esses valores de salário mínimo, isso vai fazer com que a minha média seja rebaixada. Então, o critério utilizado pelo legislador antes da emenda constitucional 103 era um critério que trazia uma metodologia de cálculo mais positiva ao segurado. Permitia ele desprezar as 20% menores contribuições. Ok? Então, sempre esteja de olho no fato gerador do benefício. E por que eu estou fazendo questão de frisar fato gerador? Porque pode ser que você precise ajuizar uma demanda agora, no momento posterior à emenda constitucional, mas o fato gerador seja anterior. Por quê? Porque nós podemos cobrar, numa eventual ação judicial, todas as parcelas não prescritas. E a prescrição é de 5 anos. Então vamos imaginar que o cidadão ingressa em juízo em 2020. Só que ele tem na sua mão um requerimento administrativo onde o INSS negou o benefício no ano de 2006. E você consiga comprovar que de 2016, até 2020, então eu tenho 4 anos, 2016 a 2020, o cidadão manteve-se incapaz. Você tem provas inequívocas de que ele se manteve incapaz durante esses 4 anos. Mas, André, o cidadão vai ficar todo esse tempo sem benefício e não vai ter esse socorrido do judiciário? Gente, nós estamos falando, regra geral, de pessoas da camada mais baixa da população, que muitas vezes não são conhecedoras do seu direito, que moram em realidades muito pobres, em meio rural, que de repente não têm acesso à justiça e que acabam tendo o indeferimento do INSS e se contentam com aquele indeferimento. Ou até tentam fazer novos requerimentos junto ao INSS que continuam sendo negados. E quando de repente chega ao conhecimento de um advogado que analisa aquilo tecnicamente, ele percebe que existia elementos ali sim para comprovar a incapacidade ao longo desses 4 anos, desde o momento do requerimento administrativo. E aí quando você faz o requerimento administrativo, uma outra sigla vai ficar na sua cabeça. DER, data de entrada do requerimento. Porque, regra geral, o benefício vai ser pago a partir do momento em que se fizer o requerimento administrativo. Vai ser desde a DER, desde o requerimento administrativo. Então, se o requerimento administrativo foi em 2016, eu estou entrando com a ação em 2020, eu posso cobrar estes 4 anos, porque a prescrição não é de 5 anos, é de 5. Eu estou cobrando os últimos 4 anos. Não estão prescritas essas verbas. Então, eu posso vir a juízo agora, requerer esses 4 anos de benefício. Então, eu vou fazer esse cálculo, levando em consideração o quê? O fato gerador é 2016. 2016 é antes de 2019, antes da emenda constitucional 103. Embora eu esteja discutindo isso agora, o critério de cálculo é o antigo. E você sabe que sempre que a legislação muda, há alguma confusão. E na prática, nós já verificamos situações onde, no momento em que se faz a liquidação de uma sentença, porque vamos imaginar, o cidadão entrou com ação em 2020. Demora um tempo a tramitação daquela ação, vamos imaginar que demore 1 ano e meio. E aí, vai se fazer a liquidação em 2021. Quando faz a liquidação em 2021, já verificamos na prática, a contadoria do juízo, ou às vezes até o INSS, apresenta um cálculo com a nova metodologia de cálculo. Esquece de observar o fato gerador. E aí, o valor do benefício pode vir a menor.
porque não se excluiu as 20% menores remunerações vertidas de julho de 94 em diante. Então, você tem que estar muito ligado no fato gerador. Ok? Então, vamos lá. Verificamos que fatos geradores antes da emenda constitucional 103 vão me possibilitar uma verificação para fins de período básico de cálculo de contribuições vertidas de julho de 94 até o momento do requerimento administrativo, desprezando ali as 20% menores contribuições. Fatos geradores ocorridos após a emenda constitucional 103, julho de 94 até o momento do requerimento, porém sem a retirada das 20% menores contribuições. Ok? Tranquilos até aqui? Tudo bem. André, então beleza, entendi. Você falou dessa média, você falou desde quando eu tenho que pegar a contribuição. Achei o valor médio, então. O valor da média é o valor do benefício? Não. Ainda há um passo a ser dado. Vamos lá, por partes. Primeiro, eu acho o período básico de cálculo, o PBC. Eu faço a média. Então, vamos imaginar que a minha média chegou ao valor de R$2.000. Aí eu vou ter que aplicar mais uma determinada situação em cima da média para saber qual é o valor da minha renda mensal inicial. E aí, cada um dos 3 benefícios que nós estamos trabalhando aqui, neste nosso curso, vão ter uma alíquota diferente. Lembrem, nós temos 3 benefícios. Auxílio-doença, que virou incapacidade temporária, aposentadoria por invalidez, que virou incapacidade permanente, e auxílio-acidente. Qual é a alíquota de cada um destes benefícios? O auxílio-doença tem uma alíquota que é de 0,91. Então, se a minha média foi de R$2.000, eu vou aplicar a alíquota de 0,91 e o valor do meu benefício será este resultado. Então, se eu estou bom dos cálculos aqui, se eu tenho R$2.000 e vou aplicar a alíquota de 0,91, o valor do benefício, o valor da renda mensal inicial será de R$1.820. Ok? André, faz diferença se é antes ou depois da reforma? Mudou a alíquota? Não, pessoal. A alíquota não mudou. O que mudou foi o período básico de cálculo que eu já tinha falado para vocês. Antes da emenda, as 80% maiores, depois da emenda, todas as contribuições vertidas. A alíquota é a mesma. Então, o que vai acontecer? O valor da RMI, quando o fato gerador é posterior à emenda constitucional, ele vai ser menor. De qualquer forma, mesmo que a alíquota tenha se mantido inalterada. Por quê? Se a média sofre impacto, a partir do momento que eu coloco a alíquota, o valor da renda mensal inicial vai ser menor. Quando eu falei para vocês da renda mensal inicial agora, eu trabalhei com uma média idêntica, R$2.000. R$2.000 eu vou aplicar 0,91, vai me dar 1.820. Se eu fosse de repente, num exemplo aqui com demonstração de números, fazer a verificação das contribuições com desprezo e sem desprezo das 20% menores, pode ser que daí a diferença fosse qual? Num fato gerador antes da emenda, a média teria ficado em 2.500, no pós-emenda, a média ficou R$2.000. O que muda é o valor da média, nos fatos geradores anteriores ou posteriores à emenda constitucional. A alíquota vai ser a mesma. André, muda a alíquota se o benefício for decorrente de um acidente do trabalho ou não? Não. A alíquota é a mesma, 0,91, seja para um benefício decorrente de acidente do trabalho, seja para um benefício comum. Ok? Ok. Fechamos aqui, André, o valor da aposentadoria, da benefício por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença? Ainda não. Temos um segundo passo, na verdade, agora, terceiro passo no cálculo da renda mensal inicial.
Por quê? Porque a medida provisória 664 trouxe um subteto para o valor dos benefícios, então, de auxílio-doença, agora incapacidade temporária. Então, anote aí no seu caderno, o passo a passo. Antes da emenda constitucional, eu vou verificar 80% das maiores contribuições de julho de 94 em diante. No pós-emenda, todas as contribuições vertidas de julho de 94 em diante. E vou chegar a um valor de média. A medida provisória 664, que depois foi convertida em lei, determinou o quê? Após fazer essa primeira conta, para chegar ao valor da média, você vai fazer um segundo valor de média, levando em consideração somente as 12 contribuições mais recentes. Então vejam que eu posso ter uma situação onde o cidadão tenha 30 anos de contribuição. Eu vou fazer a média desses 30 anos de contribuição e depois eu vou para um segundo cálculo que vai levar em consideração somente os últimos 12 meses. E aí, o que pode acontecer? Vamos imaginar que esse cidadão tinha um emprego bom nos últimos 15 anos, tinha uma média bastante interessante, sobretudo depois de julho de 94, mas ele acabou perdendo o emprego e aí ele abriu um negócio próprio e começou a pagar umas contribuições num valor um pouco mais reduzido. Vamos imaginar que ele foi alguém que sempre recebeu, de julho de 94 em diante, o teto do regime geral de previdência. Só que, há 1 ano e meio, ele abriu o seu próprio negócio e vem pagando sobre o valor de salário mínimo. Você vai fazer o valor da média dele de julho de 94 em diante e vai chegar a uma média bastante interessante. Afinal de contas, a maior parte do período contributivo dele estava muito próximo ao teto do regime geral de previdência. Mas, nos últimos 18 meses, ele contribuiu sobre o salário mínimo. Na hora em que eu vou fazer esta segunda média, que vai levar em consideração as últimas 12 contribuições vertidas, qual vai ser a média? Se eu paguei sobre o salário mínimo, a média vai ser salário mínimo. E aí, meus queridos, olha só como o legislador foi cruel neste momento. Por mais que a minha média contributiva seja próxima ao teto do regime geral de previdência, o valor do benefício será limitado a esta segunda média, a média das últimas 12 contribuições, desprezando todo o período contributivo que eu tive num período anterior a essas 12 últimas contribuições. Aqui, eu entendo, e outros autores também entendem, que deveria haver uma revisão, um debate judicial para afastar este teto, este subteto, este é o nome colocado na doutrina, dos benefícios por incapacidade temporária. Já adianto que esse subteto, ele incide somente nos benefícios de auxílio-doença ou incapacidade temporária. Não vai incidir na aposentadoria por invalidez ou incapacidade permanente. Por que eu acho que mora uma revisão aqui? Isto veio pela medida provisória 664 de 2014. E quando você vai ver a exposição de motivos lá da medida provisória, ela vai dizer assim, olha, é preciso uma readequação da legislação por conta do equilíbrio econômico e atuarial do sistema. Então, eu pego só essas últimas 12 contribuições para limitar o valor do benefício. Para mim, isso fere já, muito claramente, a regra da contrapartida. O que é a regra da contrapartida, André? É uma determinação que está inserida no texto da Constituição, que diz que tudo aquilo que é transformado, colocado no sistema a título de contribuição, deve reverter em forma de benefício. Me parece que não respeita a regra da contrapartida você simplesmente desprezar todo um histórico contributivo para levar em consideração somente os últimos 12 meses. E se a gente avaliar o avanço histórico legislativo, o legislador sempre foi aumentando o período básico de cálculo. Antigamente, você levava em consideração, para fins de benefício,
os últimos 36 meses de contribuição. Depois veio julho de 94 em diante, levando em consideração as 80% maiores. E mais recentemente, com a emenda constitucional, julho de 94, levando em consideração todas as contribuições vertidas. Essa legislação, que foi trazida pela medida provisória 664, ela vai na contramão de tudo isso. Porque essas legislações que ampliaram o período básico de cálculo sempre vieram com o discurso de que, olha, isso representava uma maior justiça. Porque se você levar em consideração só os últimos 36 meses, você não está levando em consideração toda a carga contributiva. E, de repente, você está sendo injusto, porque pode ser que a pessoa, naquele período, tenha uma carga contributiva menor. Então, vamos ampliar o período básico de cálculo para dar uma maior justiça no valor do benefício. E a medida provisória vem na contramão. Embora a legislação venha ampliando sempre o valor do período básico de cálculo, a medida provisória vem e, para os benefícios por incapacidade temporária, cria um limitador de 12 meses, desprezando todas as contribuições anteriores. Então, para mim, isto fere a regra da contrapartida. Fere também, a meu ver, o artigo 246 da Constituição Federal. O artigo 246 da Constituição diz que não poderá ser objeto de medida provisória, não poderá ser objeto de medida provisória. Então, está muito clara a total impossibilidade de tratar por medida provisória temas que foram inseridos na Constituição Federal por emenda constitucional a partir de dezembro de 95 até a edição da emenda constitucional 41, inclusive. Então, de 95 a 2003, tudo que foi inserido na Constituição Federal por emenda constitucional não pode ser objeto de medida provisória. Isso está expresso no artigo 246 da Constituição Federal. Equilíbrio econômico atuarial do sistema, que foi trazido na exposição de motivos da medida provisória 664, foi inserido na Constituição em que momento? Já estava no texto original ou foi incluído depois? O equilíbrio econômico atuarial do sistema foi inserido na Constituição com a emenda 20 de 1998. Se você lembrar, o artigo 246 diz que, de 95 a 2003, tudo que foi inserido por emenda constitucional não poderá ser objeto de medida provisória. Portanto, 98 está dentro desse universo temporal. E aí, a meu ver, há uma afronta direta ao artigo 246 da Constituição Federal, porque se tratou por medida provisória um tema que a própria Constituição diz que não poderia ser tratado por esse tipo de legislação. Então, a meu ver, o subteto para benefícios por incapacidade temporária, antigamente denominado auxílio-doença, teria aí a possibilidade de debate judicial por conta dessas situações que, a meu ver, geram uma inconstitucionalidade no valor dos benefícios. Ok? Mas você viu, então, a regra geral, como é que a gente faz a contagem, a aferição do valor da renda mensal inicial, e já dei aqui um bônus para você, uma possível revisão para você trabalhar naqueles casos em que o benefício já foi concedido com o subteto ou naqueles que venha a ser concedido com o subteto. Vamos agora para o valor da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, antigamente denominado aposentadoria por invalidez. Este, gente, foi o benefício que sofreu um duríssimo golpe com a emenda constitucional 103. Por quê? Os fatos geradores anteriores à emenda constitucional traziam uma situação muito tranquila para a aferição do cálculo deste benefício. Você pegava, então, lembra? Fato gerador anterior à emenda constitucional 103. Você pegava, então, 80% das maiores remunerações vertidas de julho de 94 em diante. E aí você tem que aplicar a alíquota de cada um dos benefícios. A aposentadoria por invalidez apresentava a alíquota igual a 1. Então, pouco importava se o benefício era decorrente de um acidente do trabalho ou não, o valor da aposentadoria por invalidez com fato gerador antes da emenda constitucional 103 vai sempre repercutir de forma idêntica a média
ao período básico de cálculo que você, né, traz. Então, se de repente eu tinha lá uma média de R$3.000, o valor do benefício era R$3.000, porque R$3.000 é a média, aplico a alíquota de 1, é o valor do benefício. Ah, uma média de 2.500, o benefício ia ser de 2.500. Porém, a emenda constitucional vem e diz o seguinte: somente os benefícios de aposentadoria por invalidez, agora incapacidade permanente, somente os benefícios decorrentes de acidente do trabalho é que serão com alíquota igual a 1. Somente os benefícios decorrentes de um acidente do trabalho é que serão com alíquota igual a 1. Então, quando eu estiver falando de um benefício por incapacidade permanente, antigamente aposentadoria por invalidez, só vai representar o valor da média se ele for decorrente de um acidente do trabalho. André, então se é acidente do trabalho, não teve diferença no valor do benefício, antes ou pós-emenda? Teve, não vamos esquecer. O valor da média se altera se o fato gerador é anterior ou posterior à emenda constitucional. Antes da emenda, eu desprezava as 20% menores contribuições. Depois da emenda, não. A média sempre será inferior quando eu tiver fatos geradores posteriores à emenda constitucional. Logicamente, naquelas situações em que a média repercutir salário mínimo, aí não vai fazer diferença, né? Porque o salário mínimo vai ser o benefício a ser concedido, então, em qualquer das situações. Agora, sempre que a média for superior ao salário mínimo, eu vou ter uma diminuição do valor do benefício se o fato gerador é posterior à emenda constitucional. Bom, mas a gente está falando aqui da aposentadoria por incapacidade permanente. Pós-emenda constitucional, então, só vai ter alíquota 1 se o benefício for decorrente de um acidente do trabalho. Você já deve ter percebido que isso vai trazer uma mudança significativa na atuação do advogado. Lembra que a gente falou da competência na aula anterior? Agora, eu obrigatoriamente vou ter que discutir, em muitas situações, o benefício como sendo decorrente de um acidente do trabalho. Por quê? Porque eu vou querer o benefício com alíquota 1. Mas, André, por que você está falando isso? Porque, antigamente, como não importava se era decorrente de um acidente do trabalho ou não, o valor da alíquota era sempre 1, algumas vezes o segurado ele acabava desistindo de um debate sobre o reconhecimento do benefício como acidentário. Por que isso? Porque em determinadas localidades demorava muito mais a tramitação da ação na Justiça Estadual na competência acidentária. E aí, quando ele ia conversar com o advogado dizia, olha, essa demanda para reconhecer o acidente, ela vai levar aqui, nesta vara, uns 5 anos. Tem cidades que a gente tem conhecimento onde uma sentença demora 6 anos para ser dada na competência acidentária. E, por outro lado, se o debate fosse travado na Justiça Federal, em questão de meses, você já poderia ter o resultado. O reflexo do benefício como acidentário ou não, até a emenda constitucional, tinha ficado muito mais na esfera trabalhista. Questões de estabilidade, quando, né, a pessoa volta do benefício, tem um período estabilitário de 12 meses, receber ou não o FGTS enquanto está em gozo de benefício. Então, a pessoa acabava dizendo assim, olha, doutor, eu não posso ficar 6 anos sem benefício. Eu abro mão de qualquer debate acidentário, eu preciso do benefício. Eu preciso me alimentar e alimentar minha família. Então, esquece, doutor, não discuta acidente, vai para o benefício comum, que o que eu preciso é do benefício. Agora, a questão é um pouco diferente. Por quê? Porque vai repercutir de maneira incisiva no valor da renda mensal inicial. Por que isso? Porque se não for decorrente de um acidente do trabalho e o benefício for com fato gerador após a emenda constitucional 103, qual é a alíquota que vai incidir? 0,6. André, fala de novo que eu não escutei. 0,6. Então, o benefício por incapacidade permanente com fato gerador após a emenda constitucional, se ele for decorrente de um acidente do trabalho, a alíquota é igual a 1. Se ele não for decorrente de um acidente do trabalho,
parte da alíquota 0,6. Então, eu estou falando aqui de uma diferença da ordem de 40% na remuneração do sujeito. No momento em que ele fica inválido, que ele não tem condições de trabalhar, se sustentar e sustentar a sua família, e ainda fazer frente a uma situação de saúde altamente complicada que ele está vivendo naquele momento. Porque o Constituinte derivado, quando trouxe a emenda constitucional 103, ele trouxe para o benefício de incapacidade permanente, não decorrente de acidente do trabalho, a metodologia de cálculo de aposentadorias programáveis. André, fala um pouco disso. Os benefícios por incapacidade, eles são aqueles chamados não programáveis. Por quê? Nenhum de nós acorda um belo dia e diz assim, olha, eu já estou aí com 20 anos de contribuição, para mim já está bom, eu vou ficar inválido hoje, porque para mim deu. Você não se programa para isso. O benefício por incapacidade vai estar sempre dentro de uma perspectiva de incerteza. Eu não sei se eu um dia ficarei e também nem quero ficar. Agora, todo mundo se programa para, quando chegar a uma determinada idade, ter a sua aposentadoria. Então, você criar uma regra que altere o valor do benefício, dependendo do número de contribuições que você tem ao longo da sua vida, para benefícios programáveis, ok, porque daí é a regra do jogo. Olha, você pode se aposentar quando você fizer 65 anos, desde que você tenha pelo menos 20 anos de contribuição. Mas, ao você ter 20 anos de contribuição, você vai partir da alíquota 0,6, ou seja, você vai receber um benefício de aposentadoria que represente 60% da sua média. E aí, cada ano que você contribuir, além dos 20, você vai somando 2% em cima da sua aposentadoria, né, da média para fins de aposentadoria. Ok. Por quê? Eu sei qual é a regra do jogo. E aí, eu me programo. Olha, eu acho que 60% para mim é pouco, então eu vou fazer tudo para ter um número de contribuições maior, para eu ter uma alíquota mais próxima de 100%, ou até poder chegar em 100% e ter um benefício de aposentadoria que represente toda a minha média contributiva. Agora, você jogar isso para um benefício não programável é uma penalidade. Você está, a meu ver, penalizando o trabalhador por ele ter se tornado inválido. Ninguém mandou você se tornar um inválido com 20 anos de contribuição. Já que você ficou inválido com só 20 anos de contribuição, você vai receber, a título de benefício, 60% da sua média. Então vejam que é uma alteração bastante incisiva que traz um resultado bastante nefasto na vida daquele determinado trabalhador. E aí, a partir do momento, então, que ele tem mais de 20 anos, a cada período de 12 meses, né, além dos 20 anos, ele vai somando 2% naqueles 60% que a lei lhe dá, que a Constituição, né, lhe trouxe na emenda 103. Então, vamos imaginar que se um cidadão sofre um acidente do trabalho com 19 anos e meio de contribuição, ele vai receber 100% da média. Se ele sofre um acidente em casa, embora ele tenha a mesma carga contributiva, e ele tem 19 anos e meio de contribuição, ele vai receber 60% da média. Porque foi um acidente do trabalho? Não, foi um acidente de qualquer natureza. E aí, a partir do momento que ele tem 21 anos de contribuição, 62% da média. 22 anos de contribuição, 64% da média. 23 anos de contribuição, 66% da média, e assim por diante. Vejam que é uma metodologia de cálculo que traz repercussões bastante graves. Por conta disso, já começou a se discutir no judiciário a inconstitucionalidade desta metodologia trazida pela emenda constitucional 103. André, mas você está falando aí inconstitucionalidade de uma regra trazida pela própria Constituição na emenda 103. Sim. Vamos lembrar que o Supremo Tribunal Federal já tem jurisprudência formada no sentido de que regras trazidas por emendas constitucionais podem ser declaradas inconstitucionais quando elas ferirem alguns pontos da Constituição
em sua forma originária. As cláusulas pétreas, os direitos fundamentais, a dignidade da pessoa humana. E aqui, certamente, me parece que a emenda, quando trouxe essa nova metodologia de cálculo, ela atacou a dignidade da pessoa humana. Dentro daquela perspectiva de que você não pode utilizar a pessoa como um meio para um determinado fim, e sim observar a pessoa como um fim em si mesmo. E quando você traz uma metodologia de cálculo de aposentadoria programável para uma pessoa que está inválida naquele momento, você está utilizando essa pessoa como um meio para economizar para o sistema. E me parece que isso fere a dignidade da pessoa humana. Afinal de contas, ela estava trabalhando, contribuindo, ela não desejou ficar inválida, e no momento em que justamente ela tem uma situação de saúde, que também é garantida pela Constituição Federal, mais severa, eu trago como resultado a diminuição do valor do benefício. Vejam que eu tenho até mesmo uma quebra do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Por quê? Se eu tinha um auxílio-doença, eu tinha 91% da média. O meu quadro de saúde se agravou. Eu agora estou inválido. Eu não posso exercer nenhuma atividade. De repente, eu vou ter que fazer frente a novas despesas decorrentes desse novo quadro de saúde que eu estou apresentando, desse agravamento do meu quadro de saúde. Como resultado, eu, ao invés de ter direito a 91% da média, passo a ter direito a 60% da média. Isto não é razoável, isto não é proporcional. Isto fere a dignidade da pessoa humana. E os benefícios previdenciários, que estão no artigo 6º, estão hoje reconhecidos também como direitos fundamentais, não só aqueles do artigo 5º. Então, esses debates sobre a inconstitucionalidade dessa nova metodologia de cálculo já vêm sendo travados para fins de declaração de inconstitucionalidade, para que esta regra seja afastada e que a alíquota seja igual a 1 para todos os casos. E veja que é importante esse debate porque hoje a pensão por morte é atrelada ao valor da aposentadoria por invalidez, incapacidade permanente. Diz a legislação, a pensão por morte, será atrelada ao valor da aposentadoria por invalidez que a pessoa deveria estar recebendo no momento do óbito. Então, aquele cidadão que ainda não se aposentou, se ele vier a falecer, o parâmetro de cálculo para verificar quanto cada dependente vai receber é o valor de uma suposta aposentadoria por invalidez, incapacidade permanente, que ele faria jus no momento em que ele vem a falecer. Então, eu tenho um efeito cascata, né, deste benefício em outros benefícios. Então, fique esperto com relação a isso, porque esse debate quanto à inconstitucionalidade vem crescendo, já temos decisões a esse respeito, ainda em primeira e segunda instância, e isso certamente chegará ao Supremo Tribunal Federal para debate. Certamente nós vamos ter aqui ainda outros princípios, outras situações que vão ser debatidas dentro de todo esse universo a ser enfrentado aí em demandas judiciais. E aí a gente vai ter que contextualizar dentro de uma maneira mais pormenorizada. Inclusive, você encontra isso lá no nosso Manual dos Benefícios por Incapacidade Laboral e Deficiência. Então, não esqueça, para aposentadoria por incapacidade permanente, se ela for decorrente de acidente do trabalho, a alíquota é igual a 1. Se ela não for decorrente de acidente do trabalho, a alíquota é 0,6, mais 2% a cada ano contribuído que superar o mínimo legal. E aí, para a gente fechar, que a nossa aula aqui já está chegando no seu momento final, nós temos o quê? O auxílio acidente. O auxílio acidente eu vou pegar, a depender do fato gerador, 80% da média, ou 80% das maiores contribuições, ou 100% das contribuições para aferir a média e vou aplicar a alíquota. A alíquota é igual a 0,5, seja ou não decorrente de um acidente do trabalho. Então, a alíquota do auxílio acidente, vimos agora, será sempre 0,5% da média, seja decorrente de um acidente do trabalho, seja decorrente de um acidente de qualquer natureza. Beleza? Chegamos naquele momento, então, de verificar se você efetivamente aprendeu, pegou todas as questões que nós falamos aqui e vamos de olho no quiz, que eu quero saber se você está antenado com tudo que a gente viu nesta aula.
qual é o coeficiente a ser aplicado no benefício por incapacidade temporária? Letra A, 0,91. Letra B, 1. Letra C, 0,5. E letra D, 2. Vocês vão lembrar que, quando eu vou fazer a análise do valor do benefício, eu tenho que levar em consideração as contribuições vertidas de julho de 94 em diante e, no período anterior à emenda constitucional, eu iria desprezar as 20% menores e o fato gerador após a emenda constitucional, não vai haver o desprezo das 20% menores, ou seja, eu vou levar em consideração todas as contribuições de julho de 94 em diante e vou aplicar a alíquota. Eu falei para vocês também que a alíquota, no caso do auxílio-acidente, agora incapacidade temporária, ela se manteve inalterada. Então, fato gerador antes ou após a emenda, a alíquota será a mesma. E também nós não tivemos alteração no que diz respeito ao valor da alíquota, seja benefício comum, seja benefício decorrente de acidente do trabalho. Então, nós trouxemos ali as alíquotas. Logicamente, você viu ali a letra D, alíquota 2. Certamente cada um de nós gostaria de ter uma alíquota 2 incidindo em cima da média. Já pensou? Você dobrar o valor da sua média, se você tivesse uma média de R$1.000 com a alíquota 2, você teria um benefício de R$2.000. Mas, infelizmente, o legislador não foi tão bonzinho assim como o trabalhador, como o segurado, né? E também nem poderia fazer uma alíquota 2, porque isso também iria afrontar a regra da contrapartida, né? Você duplicar o valor do benefício sem nenhuma justificativa contributiva para isso. Então, a alíquota 2 a gente já descarta. A alíquota 0,5 da letra C também não seria. Por quê? Nós trabalhamos com a alíquota 0,5, você viu agora há pouco, quando nós estamos diante de um benefício de auxílio acidente. Aquele benefício que não é substitutivo de salário, que ele vem com um caráter indenizatório para aquelas pessoas que sofreram um acidente e ficaram com uma sequela. Então, aqui a alíquota 0,5 e uma curiosidade. O benefício de auxílio acidente, como em regra ele vai ser recebido junto com a remuneração mensal, né? A pessoa volta a trabalhar, mas por conta dessa sequela ela tem algumas dificuldades, então eu vou receber salário mais benefício, ele vai poder ser pago em valor inferior ao salário mínimo, porque ele é um benefício de caráter indenizatório. Lembram disso? E aí, por isso que justifica também uma alíquota um pouco menor, né? Então vai ser metade da média. Se eu tenho uma média contributiva de R$2.000, por exemplo, eu vou receber o benefício no valor de R$1.000. Se eu tenho ali uma média contributiva de R$3.000, vou receber R$1.500 a título de benefício. E para fechar, mais uma curiosidade sobre o auxílio acidente, ele é um benefício que não mantém qualidade de segurado. O que isso quer dizer? Quando a gente está recebendo um benefício do INSS, a lei vai dizer, no artigo 15, né, da 8.213, que eu vou ter mantida a minha qualidade de segurado. Ou seja, eu não vou perder o meu vínculo com o INSS. Então, eu vou continuar ali tendo direito a outros benefícios se eu estiver recebendo um benefício do INSS. O auxílio acidente, até bem pouco tempo atrás, ele tinha essa característica de manter a qualidade de segurado. Porém, em julho de 2019, a lei se alterou e passou a constar de maneira expressa que o auxílio acidente não vai mais manter a qualidade de segurado, justamente por esse caráter indenizatório que ele tem. Então, se porventura uma pessoa estiver trabalhando, deixando de trabalhar, melhor dizendo, e recebendo só o auxílio acidente, ela depois de um tempo sem contribuir, ela perde a sua qualidade de segurado. Ela perde o vínculo com o INSS. Ela vai receber o auxílio acidente, não vai parar de receber. Mas se ela quiser voltar a ter benefícios outros junto ao INSS, ela tem que voltar a contribuir. Ok? Nós vimos aqui a letra B, alíquota 1. A alíquota 1 não é para benefício de incapacidade temporária, é para benefício por incapacidade permanente, antigamente denominado aposentadoria por invalidez. E nós vimos também que essa alíquota 1 valia para os benefícios de aposentadoria por invalidez antes da emenda constitucional. No pós-emenda, o benefício por incapacidade permanente só vai ter alíquota 1 quando for decorrente de acidente do trabalho. Lembram disso? Quando não for decorrente de acidente do trabalho, vai partir de 60% da média, mais 2% a cada ano contribuído que superar o mínimo legal. E aí, nós vamos ter ainda a alíquota
0,91 que está na letra A. Essa sim destinada ao benefício por incapacidade temporária. Então, resposta certa aqui, letra A, 0,91 é a alíquota. Vamos verificar mais uma perguntinha? Qual o coeficiente a ser aplicado no benefício de auxílio acidente? Letra A, 0,91. Letra B, alíquota 1. Letra C, 0,5. Letra D, alíquota 2. Nós acabamos de verificar a situação de todas as alíquotas envolvendo os benefícios por incapacidade. E você vai lembrar que eu falei para vocês que o auxílio acidente tinha alíquota de 0,5. Então, resposta certa, letra C. Vamos lá para a nossa última perguntinha desta aula. Vamos ver se você está antenado. Após a Emenda Constitucional 103 de 2019, a incapacidade permanente terá coeficiente igual a 1 em que situações? Nunca, letra A. Letra B, sempre. Letra C, somente se decorrer de acidente do trabalho. Letra D, nenhuma das alternativas. Nós vimos que antes da Emenda Constitucional, sempre o benefício por incapacidade permanente, então chamado aposentadoria por invalidez, teria alíquota 1. Mas eu estou perguntando agora no período posterior à Emenda Constitucional. Após a Emenda Constitucional, só terá alíquota 1 o benefício por incapacidade permanente decorrente de um acidente do trabalho. Então, a resposta correta é a letra C. Então, nós nos vemos na próxima aula para tratar desse importantíssimo tema. Tenho certeza que vai ajudar aí muito na sua atuação, seja como advogado, seja como servidor. Até lá! Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube. TV Justiça Oficial.